A melhor coisa que você pode fazer pela educação do seu filho não custa nada. E pode ser feita com o que você já tem em casa. Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores, sou diretora de currículo aqui na Academia do Tios Domos, que é uma plataforma de ensino à distância que oferece aulas online, ao vivo, de todas as matérias em um ambiente seguro, livre de doutrinação ideológica. E eu sou Ine Ketlin, professora, escritora e pesquisadora das artes da linguagem. Aqui conversamos sobre como a educação pode ser um caminho para nutrir a mente e ordenar o coração, uma aula de cada vez. No último episódio, que já faz um tempinho, né? Nós falamos sobre a narração, sobre como podemos utilizar esse recurso tão rico em nossas aulas e você aí também em sua casa. E a partir daquela conversa, né, surgiu também a importância da gente falar sobre a importância da leitura, que é esse passo que vem antes da narração. E a gente prometeu e trouxe esse tema hoje. Então, mas não é uma leitura, qualquer leitura. A gente vai falar especificamente da LVA. Bárbara, LVA. O que é isso, LVA? Por que isso é tão importante? Legal. É até engraçado, assim, né? A gente às vezes vê essas siglas, as mães no Instagram, WhatsApp, porque quando você começa a LVA, o que é LVA exatamente, né? LVA é só uma sigla para leitura em voz alta. Então, é só, assim, antes da gente dizer, né, do porquê que é importante, o que é, né? Leitura em voz alta, simplesmente o ato de você pegar um livro, sentar ali com seu filho, seja no sofá, na mesa de jantar, e ler em voz alta aquele texto ali com a sua família. Agora, por que que isso é importante, né? Por que que isso está no centro das discussões? Por que tanta gente fala sobre isso agora? Será que é só uma coisa meio nostálgica, né? Porque você sabia, Anne, que antigamente, você deve saber, né? Mas na época ali né, no século XIX, né, que a gente tinha muitos romances sendo publicados no Brasil, que era aquela coisa do folhetim, né? Então, vários livros de José de Alencar, por exemplo, eram assim, né? Que o pessoal meio que saía numa espécie de jornal ali, aos pouquinhos, os capítulos, as pessoas se reuniam, sentavam ali na sala, aquela prosa boa, nossa, vamos acompanhar o que vai acontecer, né? Então, isso era a novela da época, né? Então, algo muito comum, a família se reunir para ler em voz alta. Mas mesmo antes disso, né? Nos idos lá, né? Por exemplo, Homero, né? Quando uma pessoa chegava ali naquele vilarejo, naquele local, e ele sabia de cabeça a Ilíada, sabia a Odisseia, não é que você fosse numa livraria ali comprar um volume, não, era uma pessoa que tinha aquilo memorizado e ia cantando, né? Tem até pessoas que estudam isso para tentar reconstituir qual era a melodia usada. Então, a gente está gravando isso nesse momento em janeiro, né? Hoje, dia 20 de janeiro de 2026. Então, ainda estou bem fresquinha na minha memória o nosso sarau. Aqui na Academia do Domus, né? Como eu falei para vocês ali no início, a gente tem essas aulas online, né? De todas as matérias. E a gente procura, né? Que no finalzinho de cada trimestre. Não, trimestre nada. Em Bem, cada mês a gente faz isso. Cada mês. Cada mês a gente faz um encontro com os alunos para eles apresentarem coisas variadas, né? Então, às vezes, o aluno apresenta uma poesia, ou toca um instrumento, mostra um trabalho manual, um desenho que ele fez, enfim. E eu lembro de uma aluna nossa, que agora ela está morando lá, no Pará. Tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente quando eu participei do seminário de educação clássica no ano passado, né? Organizado lá pela Academia Principia. Eu encontrei essa aluna Miranda, um abraço para você, Miranda, se estiver escutando. É, e no sarau do ano passado, ela cantou aqueles versos iniciais, né, que abrem a Ilíada. Então, ela fez todo um cenário, né? Ela estava, tipo, num lugar, assim, ao ar livre, ela pôs umas folhinhas, assim, na cabeça, tipo, toda a musa grega, e ela cantando. Canta a musa, cólera de Aquiles, eu não vou cantar aqui agora porque eu não pratiquei a melodia, mas enfim, o fato é que
existem estudiosos que tentam resgatar isso, né, para ver como que era cantado isso antigamente, né? É, então, e tudo isso para dizer o quê, né? Que a leitura em voz alta não é assim, não é uma coisa de agora, isso já está claro para todo mundo. Mas será que é só uma nostalgia? Será que é só um movimento de tentar voltar às origens, de voltar às nossas raízes, sei lá, né? No meio dessa hiperestimulação toda, dessa confusão digital, pessoal aí com burnout. Será que é só um jeito da gente se acalmar? A gente voltar ao papel, a gente voltar à era analógica? Eu estava vendo um vídeo outro dia que estava falando sobre o boom do analógico, né? Como os jovens agora têm se interessado cada vez mais por comprar câmera com filme, mandar revelar foto, ouvir fita cassete. Tem artistas agora que fazem fita cassete, vinil, Sério? enfim. Então, tem todo um apelo analógico, assim, né? Será que é isso? Será que a leitura em voz alta faz parte desse movimento também? Não. É claro que é legal, né? A gente tem esse carinho assim um pouco, né? Mas vai muito além disso. Os benefícios cognitivos da leitura em voz alta são algo assim tão incrível. É impressionante. Assim, tem um documento que até a Marcela Samartan, ela tem um livro que chama O Mínimo que você precisa saber sobre leitura em voz alta. Já comentei desse livro com você. A gente vai deixar até o link dele aqui, caso alguém tenha interesse. É um livro super curtinho, às vezes é aquele presente bacana que você pode dar para uma mãe, para uma grávida, né? Desse livro para uma grávida, sabe? É uma coisa boa que você pode fazer. Ou para uma mãe de criança de qualquer idade, porque é aquilo que realmente vai fazer muita diferença na educação dos filhos dela, sabe? E é um livro super curtinho, assim, dá para ler de uma sentada. Então tem um documento que ela cita lá, que foi, assim, trouxe esse assunto para o holofote, sabe? Então, teve um relatório de um departamento de americano ali de educação, e esse documento, né, que foi, digamos assim, um fruto de muitas pesquisas, né, desses estudiosos, ficou conhecido como Becoming a Nation of Readers, tornando-se uma nação de leitores. Isso foi publicado em 1985. Esse relatório, ele ainda é, né, mesmo já tendo passado aí, né, algumas décadas, uma referência, né, para muita gente nesse tema mesmo do aprendizado, da literacia, né, como o pessoal gosta de falar, esse termo agora está muito em voga também. E assim, não é tipo assim, vou pegar aqui um resuminho de uma página sobre as nossas. Não, são 200 páginas em que eles vão lá documentando as suas pesquisas, aquilo que eles estudaram. E depois dessas 200 páginas todas, eles chegam a uma conclusão. E a conclusão é a seguinte, vou ler para você. A atividade mais importante para construir o conhecimento necessário para o futuro sucesso em leitura é, que rufem os tambores, a atividade mais importante. Ó, se você quer que o seu filho tenha sucesso em leitura, tem uma atividade que é a mais importante. Qual é? Ler em voz alta para as crianças. E lá no relatório, the single most important activity. Né? Então, a única coisa super, hiper, mega importante é essa. Né? Então, já destaca mesmo assim um lugar, assim, hierarquicamente ali, olha, o que você realmente precisa se preocupar se você quer que o seu filho seja um leitor, né? Que ele tenha o hábito da leitura, que ele leia bem, que ele goste de ler também. A gente vai falar sobre esse assunto aqui. Ler em voz alta para ele, né? Isso está muito longe, né? Tem várias outras práticas, né? Claro que são interessantes, que são positivas, né? Mas a leitura em voz alta, ela não está ali no meio como mais uma, sabe? Ela é reconhecidamente a mais importante. Então tem uma historinha que nesse livro da Marcela conta também, estou contando isso aqui para você se animar a querer comprar o livro, né? Que fala da Jennifer, né? Quem que é a Jennifer? Uma menininha. Tem um. Inclusive, antes de eu falar da Jennifer, tem que contar um pouquinho do contexto dos pais da Jennifer, né? Os pais dela leram um livro que se chama The Read Aloud Handbook. É o livro do Jim Trelease. Como que é mesmo o nome dele em português?
Manual de leitura em voz alta. A gente vai deixar linkado aqui também. Inclusive, esses links que a gente coloca são links afiliados da Amazon, tá? Então, assim, quando você compra por esses links, para você não sai por um centavo a mais, é o mesmo preço, só que a Amazon ganha alguns centavos a menos. Cadê? Não é exatamente alguns centavos, né? Mas a gente ganha uma comissão, ou seja, você ajuda esse nosso podcast. Então, se esse conteúdo tá te ajudando, ajude o podcast também, né? Poxa, compra pelo nosso link, não custa nada. Então, os pais da Jennifer, uma menininha, leram esse livro, que a gente vai deixar linkado, do Jim Trelease, que é tipo a obra referência assim, de leitura em voz alta para muita gente. E nos capítulos iniciais, ele fala: olha, vamos propor aqui uma dieta de 10 livros por dia para o bebê. Né? Ele sugeria lá, pessoal, que os pais lessem para a criança. Eles começaram a ler, liam para a criança assim, desde a maternidade. Então, iam lendo, lendo, mesmo em situações difíceis, né? Porque a menina ela chegou a ficar internada, ficou em UTI neonatal, ela teve que fazer cirurgia, enfim, logo que nasceu. Mas não, eles continuaram lá, né? Vamos continuar lendo. Quando desce, né? Em casa, no hospital, onde seja. E com 7 anos, né? Ela era uma das meninas, assim, das leitoras mais competentes da turma dela. Com 7 anos, tá? E ela tinha, assim, realmente assim, as pessoas se impressionavam com aquela menina, com o vocabulário dela, com, assim, a voracidade dela na leitura. Ela lia um monte de livro um atrás do outro. O QI dela tinha sido avaliado, antes disso, até com 4 anos, com 110, né, que é minha colinha, né? Acima da média. E aí você fala, nossa, tá legal, realmente, né? A leitura em voz alta é interessante, mas eu não te contei ainda, né? Que o que chama a atenção é que a Jennifer, ela tinha síndrome de Down. E com 2 meses de vida, ela tinha sido diagnosticada com deficiência mental severa, possível surdez e cegueira. Dorme com um barulho desse. Só que não, os pais dela, eles preferiram acreditar mais no que eles leram lá no livro do Jim Trelease, né? Preferiram acreditar que eles tinham capacidade de oferecer uma boa educação para os filhos dele, para a filha deles, né? Acreditaram mais nisso do que no próprio, aquela declaração ali dos médicos, né? Aquela declaração de que, olha, sua filha vai fracassar. Eles não, chamaram para si a responsabilidade. Poxa, tem algo que a gente possa fazer sobre isso? Então vamos fazer, né? Vamos acreditar. Nossa, legal. Eu não tenho, eu conheço o livro, mas eu não tenho o exemplar. Então, eu vou em busca do meu exemplar também. Então, mas eu sugiro que você compre o livro com o nosso link e ajude o nosso podcast. Eu vou comprar, mas eu já li alguns trechos do livro e tudo mais, mas essa história, né, me fez desejar É que... impressionante. Isso é uma história que eu recolhi aqui, porque se você deixasse, eu ficava lendo aqui o livro da Marcela Samartã em voz alta também, né? Mas não. É uma historinha que eu peguei para pincelar aqui para vocês ficarem com vontade. Tem muita coisa muito bacana lá. Legal, nossa, e realmente, assim, o diagnóstico não limitou, ao contrário, né, impulsionou os pais a irem fazer mais. Acho Isso, que isso é super isso. importante a gente pensar nisso hoje em dia também, né? O diagnóstico não pode Exato. limitar, né? Exatamente, exatamente. Bárbara, e tá, esse casal, né, os pais da Jennifer, pegaram essa dieta aí, começaram a ler para ela desde a barriga da mãe, né, desde a maternidade. Mas assim, esse é um caso talvez à parte. Você acha que esse é o momento exato para começar, ou teria um outro momento mais apropriado para começar essa prática da leitura em voz alta? Olha, o Jim Trelease, né, ele tem uma frase que é bem legal, que ele fala assim, ó, se você já consegue falar com o seu filho, se você já conversa com o seu filho, então você já pode ler para ele. Né? Então, é, eu defendo que você já comece a ler para a criança desde cedo, né? Desde pequenininho. Assim, eu não, eu não tenho nada contra quem faça isso, tá? Eu não sou a pessoa que lê para a barriga, para o bebê na barriga. Eu falo bastante, sabe? Então acho que dá para ouvir. Eu canto bastante no chuveiro, então eu faço a estimulação de outra maneira quando o bebê está na barriga. Eu não sou a pessoa que lê para a barriga.
Eu não sou a pessoa que lê para o bebê de meses, também não sou, porque eu também não, sei lá, eu não fico conversando tanto assim. Tem gente que conversa bastante, né, também com o bebê. Não sei, eu converso mais quando o bebê tá maiorzinho, sabe, com um aninho e tal, que eu já percebo, assim, uma certa interação. É, mas eu não tô dizendo que tá errado. São só formas diferentes, né, no fundo. Eu gosto de cantar para criança, não sei, nossa, eu tô achando que eu tô ficando sem bebê já, porque a minha mais nova fazer 5 anos. E eu tô pensando, nossa, não consigo me lembrar direito se eu falava. Porque, é claro, né? Quando a criança senta, você tá falando com ela, pega a bolinha, pega não sei o quê. Claro que eu não tinha longas conversas, mas eu falava com eles também quando eles tinham meses. Sim, até para ajudar, né? Ah, vamos levantar aqui. Eu acho que É, pode. claro, não é que eu não falasse com a criança. Tô dizendo que eu não vou ter uma conversa longuíssima, não, vamos sentar aqui, vamos discutir sobre. Não, né? Isso eu não fazia. Mas eu lembro, por exemplo, né, do meu filho com 1 ano, a gente tinha um livro da orquestra da editora Usborne. Esse é o meu que vai fazer 11 anos. O Bernardo, inclusive, é aluno da Anne de Arte da Linguagem. Sim. É, o Bernardo, eu punha ele assim do meu lado, no meu colo, e a gente ia lendo o livro da orquestra, um livro que você ia apertando assim, e aí você ouvia os sons dos instrumentos. E tinha o fagote, o oboé, assim, os instrumentos diferentes, de sopro e tal, bem bonitinho. E a gente ia conversando ali sobre aquela leitura, a gente lia a história. Então, assim, é muito bacana a gente poder oferecer para as crianças, mesmo pequenininhas, essa oportunidade de ter contato com um vocabulário mais amplo, sabe? Às vezes tem pessoas que elas se surpreendem, assim, com o vocabulário das crianças, né? Então, sem querer, assim, desculpa dar um exemplo pessoal, às vezes fica parecendo arrogância, né? Que eu tô me colocando como exemplo, mas não nesse sentido, né? Mas eu já ouvi pessoas que falam, poxa, seus filhos, eles têm um bom vocabulário, né? Eles falam bem, não sei o quê. Mas assim, é que a gente conversa com eles como pessoas, sabe? Não fica conversando com eles como se eles não tivessem capacidade de falar com a gente. Então, por exemplo, né? Dar um exemplo agora de sala de aula. Às vezes você está na aula ali com uma criança de 7 anos. Hoje eu tive essa experiência, eu estava dando aula de história para minha turminha aqui de 7 anos. Tem criança até de 6 nessa turma. É um grupo pequeno, né? Então a gente consegue ter aquela atenção mais próxima, olha, cada uma a gente estava lendo aquele livro Leopoldina, da Bia Bernardes. E a gente leu um pouquinho, tá? Depois eu pedi para elas me contarem, chamei, né, ali o que que você se lembra do que a gente leu e tal? Ela me contou. Depois eu falei, mas alguém gostaria de acrescentar algo? Você lembra? Sabe? Acrescentar é o tipo de palavra que as crianças compreendem perfeitamente, mas às vezes as pessoas escolhem não usar essa palavra com uma criança pequena. Mas sem necessidade, você poderia usar. Tanto faz para a criança se você diz acrescentar, ou se você diz complementar, ou se você diz alguém quer falar mais alguma coisa, entendeu? Então, se a gente pode aproveitar no próprio diálogo, não precisa ser nem na leitura em voz alta, né? Para expor aquela criança a uma gama maior de palavras, né? A um vocabulário, enfim, mais rico, né? A gente pode fazer isso. Então, assim, tem uma mãe educadora, uma mãe homeschooler americana que chama Sarah, né? Sarah Mackenzie. Ela tem vários filhos e tal, e ela tem um podcast chamado The Read Aloud Revival, sobre leitura em voz alta mesmo. E ela tem um projeto que ela lançou lá, que é o projeto de One Book a Day, que ela sugere que as pessoas façam, né? Leia um livro por dia. Aí no início você fica, nossa, chocado, como que eu vou ler um negócio desse assim por dia, né? Não. Livros ilustrados, Sim. sabe? Pelo menos um livro ilustrado. Uma coisa legal nos livros ilustrados é que, claro, né, o autor tem que ser bom. Não é esses livros que você encontra em feira de shopping em R$ 5, não. Um autor bom de livro ilustrado, como ele tem um espaço reduzido, né, ele tem que botar poucas palavras naquela página ali. Muitas vezes essas palavras são escolhidas até com mais intencionalidade do que quem faz uma prosa mais longa. Então, o vocabulário deles é muito bom também, sabe? E ajuda até crianças mais velhas. Então, o pulo do gato, né? Uma ideia para você, né?
Ah, meu filho é mais velho, ele não vai querer ler livro ilustrado. Se você tem crianças menores, bota ele para ler para os pequenos, entendeu? Que aí você garante o seu um livro por dia ali também. Enfim, no fundo, assim, né? Acho que ajuda a gente a lembrar, né, quando a gente pensa em, poxa, eu quero que meu filho seja um bom leitor, eu quero que meu filho seja um bom comunicador. Esse é um tema até que a gente já falou aqui em episódios anteriores, né? Outras temporadas aí do podcast. Eu sempre falo de uma palestra do Andrew Hudoa, que ele fala sobre como a gente pode tornar os nossos filhos, né, comunicadores competentes, como que a gente pode nutri-los de forma a capacitá-los, né? Como que a gente vai alimentar eles, digamos assim, para que eles possam dar esse fruto, né? De serem comunicadores competentes. E aí, uma coisa que ele fala muito ali é do input, né? Da importância do input. Só vai sair pela boca aquilo que primeiro tiver aqui dentro, né? Como fala na Sagrada Escritura, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se você quer que o seu filho seja eloquente, que ele fale bem, que ele tenha um vocabulário amplo, que ele use padrões da língua mais elaborados, né? Estruturas, né, de orações um pouco mais complexas, mais sofisticadas. Se você quer que ele fale com esse repertório, você precisa primeiro alimentá-lo com esse repertório. De alguma maneira, ele vai criando aquele banco de dados interno ali, né? Então, é, quanto mais cedo a gente poder oferecer para os nossos filhos esse repertório, melhor. Sim. Agora, não de uma maneira artificial, eu diria, assim, sabe? Não é uma coisa meio forçada. Assim, ah, se eu vou pegar aqui. Também não me parece interessante, sabe, essa proposta. Às vezes tem gente que fala só, ah, leia o quê? Leia qualquer coisa, leia bula de remédio. Não me parece que isso vai criar também aquele vínculo com a leitura, sabe? Porque é importante também que a gente consiga que aquele momento seja prazeroso, seja cativante, para que ele consiga realmente perceber o significado daquelas palavras, né? E possa repetir, possa usar. Com certeza. E você falando sobre isso, né? Como eu mencionei, eu já tive contato com algumas partes do livro, mas não tenho o exemplar. E essa questão mesmo da aquisição do vocabulário, é claro que também acho que a gente pode falar, Bárbara, que a gente não está querendo tornar a leitura algo utilitarista, né? Ah, eu vou ler porque o meu filho precisa adquirir um bom vocabulário, mas tirando desse momento prazeroso, como você bem falou, um bom proveito, né? Fazendo desse momento um bom proveito. Então, ela fala também sobre isso, né? Que, naturalmente, como é que a criança vai ter contato ali a uma primeira fonte de vocabulário? No ambiente doméstico, né? Então, com essa conversa, claro que a gente conversa assim com o bebê, né? E vai, à medida que ele vai crescendo e compreendendo, a gente vai criando frases completas, a criança também vai aprendendo. A gente fala, só que a gente fala pausado ali para que ela entenda. E canta, como a Bárbara falou, gosta de cantar para os meus filhos, né? Então, isso é fundamental. A Marcela fala isso no livro dela, né? Fundamental para iniciar ali um repertório de linguagem dessa criança. Tá, mas daí, eu não sei você, mas eu já vi crianças da mesma idade que uma, por exemplo, fala eu quero água, e outra ainda está falando quer água. Aí, qual será, talvez, a diferença, né, entre essas crianças? Aí, o que que ela diz? Que em termos dessa aquisição do vocabulário, vem esse diferencial da leitura em voz alta. Então, ela fala sobre isso, né? Se a criança ela ficar ali restrita, o vocabulário dela ficar restrito ao diálogo do dia a dia, por mais que a gente, né, busque falar, acrescentar, ora complementar, ainda assim é um vocabulário restrito. Mas aí vem esse diferencial da leitura em voz alta, né? Ela vai expor a criança a um vocabulário mais amplo, mais robusto. Vai ter ali a estrutura gramatical, né? A estrutura sintática mais detalhada, mais elaborada. E o que que isso vai fazendo, né? À medida que ela vai tendo contato com estruturas mais complexas, ela também vai aprendendo a compreender cada vez melhor aquilo que ela lê, também aquilo que ela ouve. Aí ela começa a se expressar melhor. E daí é isso. Ah, o seu filho tem um vocabulário, né, tipo, bom, um bom vocabulário, um vocabulário rico. Por quê? Porque ele sabe se expressar na fala e também na escrita. E aí é interessante que ela fala o seguinte: tem um abismo, acaba criando ali um abismo, né? Entre, às vezes você pensa, não, mas eu não leio em voz alta, mas daqui a pouco meu filho vai estar na escola e
quando ele ingressar na escola, ele vai ter esse vocabulário robusto também. Só que é como se, quando eu li isso, o que que eu fiquei imaginando? É como se fosse uma corrida na qual, né, o ponto de partida da criança que lê em voz alta, tipo, 2.000 metros à frente, ela está partindo dessa outra criança. Então, ela fala isso, vai ter um abismo, né? Porque entre uma criança que está entrando ali com vocabulário robusto e a outra com o déficit de palavras, isso não vai se desfazer facilmente na instrução regular da criança, né? Então, é esse abismo, né, entre as crianças que estão ingressando na escola com o vocabulário robusto, que não vai ser perdido, então, o que vier de acréscimo, né? É isso mesmo, é um acréscimo, e aquelas que têm esse déficit de vocabulário, que não vai se desfazer de uma forma natural. E aí ela comenta até que tem um nome esse fenômeno. Eu achei muito interessante o fenômeno, né? Que na literatura eles chamam de efeito Mateus, fazendo referência ali à parábola dos talentos que tem no Evangelho de São Mateus, né? A quem tem mais, mais será dado, a quem tem pouco, até o pouco lhe será tirado. Em que sentido? No sentido de quê, né? Mesmo que eu ofereça igualmente ali a todas as crianças as mesmas oportunidades, aquelas que já entraram com essas vantagens iniciais vindas da leitura em voz alta vão se desenvolver mais. E esse abismo acaba que vai se ampliando, embora a outra criança também evolua, mas o abismo ali vai aumentando, né, ao longo do tempo. Então, eu acho bem interessante trazer isso, reforçando mais uma vez, né? Não que a gente queira tornar a leitura em voz alta só com uma finalidade específica, mas ver que ela tem muitos benefícios, né? E aí surge uma dúvida, Bárbara. E quando assim, os meus filhos eles já sabem ler, eu devo ler para essas crianças que já sabem ler também? Sim. O que que acontece, né? A leitura em voz alta, ela não é uma coisa que a gente vai fazer pela criança só porque ela não consegue fazer por si mesma, sabe? Tipo, amarrar o sapato, né? Ah, o meu filho não sabe amarrar o sapato, então eu vou lá e amarro o sapato para ele. Tem gente que associa a leitura em voz alta a esse padrão, sabe? Então, se o meu filho não sabe ler, então eu vou lá e leio para ele, né? É perfeitamente comum você ver crianças, né, pequenininhas, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, no colo do pai, no colo da mãe, ouvindo uma história sendo contada. Nada demais nisso, normal, né? Se afinal a criança não sabe ler, então a gente acha, ah, ok. Só que aí o que acontece? Quando a criança começa a ler sozinha, a gente tende a pensar, bom, ele já sabe ler sozinho, eu vou parar de ler, eu preciso, né? Eu não vou ficar aqui sendo uma muleta. Eu Ufa! não vou, eu vou, né? Menos uma coisa para eu fazer agora, eu vou fazer outra, né? Então, eu vou deixar essa criança ler sozinha, porque ele tem que treinar, afinal, né? Acabou de ser alfabetizado, ele tem que ganhar fluência em leitura. Só que tem uma questão aí. É, existe uma diferença, vou tentar explicar isso com calma, assim. Veja se vai fazer sentido, Anne, entre, né, aquilo que a gente consegue compreender lendo e aquilo que a gente consegue compreender ouvindo, sabe? Tem livros, não sei como que é a sua experiência aí na sala de aula com os alunos, né? Porque você também usa leitura em voz alta, mas existem livros que são mais áridos, que são mais difíceis, que têm uma estrutura sintática mais complexa e que o aluno, para ler aquilo ali, para ele, aquilo ainda é um obstáculo, sabe? Às vezes ele se perde ali no meio da leitura, coisa que, se alguém estivesse lendo em voz alta para ele, uma boa entonação, ele conseguiria compreender bem aquilo que está sendo lido. Mas se ele mesmo estivesse lendo, ele não conseguiria, né? Então, isso acontece ao longo do nosso desenvolvimento, né? Até que chega uma fase adulta em que, né, espera-se que isso esteja bem niveladinho. Mal comparando, pensa assim, uma criança de 1 ano, que ele tá ali sentadinho no chão, bebezinho, aí você fala assim, me dá a bola. Ele pega a bola e te entrega. Então, ele conseguiu compreender bem aquilo que você disse, mas ele não consegue produzir aquilo, né? Ele não consegue dizer.
me dá a bola, por exemplo, mas ele consegue compreender. Claro que aqui a gente está falando de produção, de compreensão, mas para a gente ver que nem tudo aquilo que eu consigo receber passivamente, né, aquela facilidade que eu tenho, né, passivamente, não é igual a quando eu mesmo estou ativamente tentando ler aquele texto, ou mesmo, enfim, naquele outro exemplo que eu dei, né? Não sei se, talvez esse exemplo tenha, não sei se ajudou ou se piorou, mas enfim, o fato é que, na nossa experiência, na nossa vida, a gente às vezes pode se deparar, né, com algum texto que é um pouco mais árido, né? Que é um pouco mais difícil da gente ler, e que se a gente, nossa, essa pessoa lê tão bem, parece que ficou mais claro, ficou mais simples, né? O texto entra assim, a gente consegue compreendê-lo com muito mais tranquilidade, né? É, então, assim, se você para de ler em voz alta para o seu filho, você deixa ele meio que preso ali naquilo que ele tem capacidade de ler por conta própria. Você deixa de oferecer para ele uma exposição a textos mais elaborados, com padrões mais sofisticados da língua. Entende? Uhum. Uma vez eu vi um estudo que fizeram também com relação a Shakespeare, que era algo assim, né? As crianças que eram expostas ao vocabulário original, né, de Shakespeare, ali até uns 10 anos, o cérebro delas se comportava de uma determinada maneira, né? E quando elas aprendiam isso depois, a forma como elas lidavam com aquela linguagem era diferente. É parecido com o que acontece com sabe, a língua padrão, né? Como o pessoal fala. A nossa língua padrão, nossa língua portuguesa padrão formal. Para uma pessoa que cresceu num contexto em que eles falam, nós pega, os meninos vai, tal, não sei o quê, ele até pode aprender a língua portuguesa padrão na escola, mas aquilo ali vira como se fosse uma língua de um determinado contexto e que é quase como uma língua estrangeira. Pode ser uma língua estrangeira que você domina bem, mas que ela não tem aquela naturalidade, sabe? Então, quando a gente expõe as crianças a um vocabulário mais sofisticado, não espera tanto eles crescerem assim para isso, sabe, né? Desde que eles compreendam e tal, você consegue preservar essa naturalidade, não parece uma coisa estranha, uma coisa alheia, uma coisa que não, sabe, que não tá deslocada, que tá fora de lugar. Sim. Então, por que eu tô falando isso, né? Porque a gente não pode isolar a criança naquele nível de leitura que ela consegue acessar sozinha. Ela precisa participar, continuar sendo exposta a esses padrões assim que ela não conseguiria sozinha ler com facilidade, sabe? Mas agora, para além disso, né? Para além de como o vocabulário rico é maravilhoso, não. A leitura em voz alta também é um momento, né? Como você estava falando, né? Tira essa perspectiva utilitarista, né? É um momento de gerar conexão, de gerar memórias. Eu lembro, no meu ensino médio, tinha uma professora de literatura que ela criou um momento chamado Leitura de Leite. Era assim, toda semana um aluno tinha que trazer um texto. Na época, acho que eu levei um texto de Santo Agostinho, que você leu e que você gostou, que você queria compartilhar com as pessoas só para elas ouvirem também uma coisa que você gostou, só por isso, sabe? Porque você leu, você gostou e você quer compartilhar com os outros, né? Então, nesse livrinho, né, da Marcela Samartã, ela cita uma série de artigos interessantes, né, de estudos, e um deles aponta justamente para isso, né, que é essa leitura recreacional, essa leitura de lazer, né? Eu vou pegar aqui sabe essa coisa de, puxa vida, quero fazer uma coisa legal agora, eu vou pegar um livro e vou aqui me deliciar com esse livro. Essa leitura gostosa, essa leitura recreacional é uma resposta à motivação intrínseca para ler, ou seja, eu mesma, né, experimento os benefícios da leitura. Então, eu mesmo me motivo, eu tô vendo, eu que quero ir lá ler, porque eu gosto de ler. Isso me dá prazer, isso me deleita. Eu quero ir, sabe? Então, essa pessoa que experimenta
esses benefícios, faz mais leitura por lazer, né? É evidente. Então, ela quer buscar cada vez mais a leitura para poder ter essa experiência agradável, né? A gente sabe que ler nem sempre é agradável, né? Que muitas vezes pode ser árido e tudo, né? Mas é uma coisa maravilhosa, né? Que a gente é bom equilibrar, né? A gente fazer uma leitura um pouco mais difícil, uma leitura mais suave. É, e no fundo, assim, né? De nada adianta incentivos do governo, né? Vamos comprar um monte de livro, vamos distribuir um monte de livro. Se a pessoa nunca experimentou o prazer de ler, não adianta você empilhar um monte de livro ali, né? Então, não funciona no fundo, né? Então, a vantagem da leitura em voz alta, na família, mesmo com crianças que já sabem ler, é poder mostrar para o seu filho como é gostoso aquilo, sabe? Então, você procura ler e você faz ali não precisa nem ser um ator, sabe? Mas só de você estar ali naquele ambiente, em família, lendo juntos, rindo juntos, aquilo vai fazendo o seu filho perceber que tem algo de bom, tem algo de saboroso na leitura. Que quando alguém lê um livro, essa pessoa se diverte, ela sorri. E, sabe? Então isso vai ficando, isso vai gravando no nosso coração. Para terminar, já, né, que a gente já se alongou muito, tem uma última historinha. Eu comecei contando a Jennifer, agora eu quero contar do Christopher, que era um menino americano que ele estava assim na lista dos que tinham as melhores notas, né? Dos que tiraram a melhor colocação ali numa prova super disputada nos Estados Unidos, que chama ACT. E é um, assim, super difícil, sabe? Tanto que tem cursos preparatórios, né, que os alunos fazem para poder tirar, igual que a gente faz pré-vestibular, né? Contrata professor particular, coisa assim. Aliás, gente. Eu não posso falar disso sem mencionar que agora a academia tem sua própria turma de pré-vestibular, tá? Então, esse ano estamos estreando aí em grande estilo, né? Nossos alunos ali de ensino médio estão convidadíssimos a participar da nossa primeira turma de pré-vestibular com aulas à noite, para não competir com os outros estudos deles, né? Segunda, sexta, sábados de manhã, um curso preparado para resolução de questões, tá? Então, não é um curso que eu indico aí para quem nunca teve contato com química, nunca teve contato com física, nunca teve contato com biologia, não recomendo. Para isso, a gente tem os cursos avulsos, né? A gente tem cursos de química, física, biologia, tudo, né? Para quem está começando. Agora, se seu filho já teve contato com essas matérias, ali a partir do segundo ano do ensino médio, né? E está querendo uma coisa mais focada em prática, né? Para resolver questões, para aprender mesmo, né? Como fazer interpretação de questão, raciocínio, TRI, teoria de resposta ao item. Sabia que no Enem eu posso acertar a mesma quantidade de questões que você e a gente ter notas totalmente diferentes? Sabia Sério? disso, Aline? Não, não Pode. sabia. Porque eles, tá vendo? A nossa primeira aula, na aula inaugural do pré-vestibular, o professor Kevin vai explicar o porquê. Tem toda uma lógica lá, né, de correção do Enem, que ele dá um peso diferente para as questões, dependendo das suas respostas. Sabe? Então, eu não vou me atrever aqui a explicar isso aqui agora, porque eu vou me embananar, mas sigamos aqui, né? O fato é que você precisa saber que a gente agora tem a nossa própria preparação para o pré-vestibular, você não precisa recorrer a esses cursinhos aí com 50 alunos na sala, um bando de professor que às vezes não tem compromisso com a verdade, né? Aquela coisa mais massificada, não. Aqui, ó, máximo de 15 alunos na turma de pré-vestibular, atenção focada, né? Anne está na equipe dos nossos professores aí do pré-vestibular. A gente vai ter aula diária ao vivo ali, ó. Olho, não digo olho no olho, mas é olho na câmera, ok? Mas é ao vivo, né? Você tá ali com o professor, tá com o professor. Você pode tirar suas dúvidas na hora, você pode perguntar. Nada de ficar assistindo a aulinha gravada no YouTube que ninguém te responde. Não. Então, a gente tá com um preço super atrativo. A gente vai deixar aqui também o nosso link para quem tiver interesse, quiser saber mais informações sobre o nosso curso de pré-vestibular. Mas por que eu comecei a falar disso? Né? Me empolguei, né? Mas eu estava falando do ACT, que é o teste lá, que é difícil, que o pessoal paga cursos, assim, tutores para poder tirar nota boa. E o menino lá, que tirou uma das melhores notas, ele não fez curso preparatório nenhum. Perguntaram para os pais dele e eles responderam simplesmente que eles tinham o hábito de ler em voz alta para o filho diariamente. 30 minutos. Desde que ele era criança até a adolescência. Então, o pessoal foi lá, né, viu a casa dele era repleta de livros, né? Os pais realmente queriam que
a leitura fizesse parte da vida dele, porque acreditavam que, poxa, isso vai facilitar o caminho dele, né? Vai tirar as asperezas do caminho para que depois ele possa aprender qualquer coisa. Então ele lia de tudo, ficção, poesia, história, biografias, enfim, né? Então, esse aí é um preparatório para a vida, né? Recomendo aí para vocês, né? Então, e nunca é tarde, né? Eles não falaram ali, olha, desde que ele tinha 10 dias de vida. Não, desde que ele era criança até a adolescência, né? E realmente tornaram isso parte da rotina. Então, nunca é tarde para você promover esse deleite, para você poder mostrar para os seus filhos que é bom ler, que a leitura torna a sua vida melhor, sabe? Você não tá sozinho quando você está bem acompanhado aí por um monte de livro legal. Mas acho que você talvez esteja se perguntando, né, a essa altura do campeonato, como que a leitura em voz alta pode ser usada em salas de aula, né? Se você é professor, por exemplo, está nos ouvindo aqui, poxa, legal, ouvi que você está falando isso aí, que é legal ler para as crianças em casa, mas e os meus alunos? Eu não estou na casa deles para ler. O que que eu posso fazer na minha sala de aula para promover esse benefício, esse ganho para eles também? Como que eu vou encaixar a leitura em voz alta no meio da minha aula? Só que isso aí já é assunto para outro episódio, né, Anne? Ah, com certeza. A gente nunca é fiel ali ao compromisso de 20 minutos. Não. Então, com certeza, mas já fica aí, né, o convite para um próximo episódio. E nós agradecemos a você por nos acompanhar até aqui. Se você ouviu até esse momento, né, até o final, deixa um comentário contando pra gente, a gente lê todos os comentários, tá? Então conta aqui pra gente se você já começou e em que momento da rotina você encaixa a leitura em voz alta aí em sua casa, que isso também é muito particular, né? Cada casa aí tem um momento, uma realidade diferente. E enquanto isso, nós vamos, né, seguir o conselho de Charlotte Mason e vamos tentar, ainda que de forma imperfeita, fazer da educação uma ciência das relações. Em outras palavras, tentar, em cada disciplina, levar as crianças a trabalhar com ideias vivas. Neste campo, pequenos esforços são honrados com grandes recompensas. E percebemos que a educação que oferecemos excede tudo o que pretendíamos ou imaginávamos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.